Pessoal, bom dia. Desculpa a confusão, sem muitas formalidades agora por início do estudo aqui pelo avançado da hora. Então, já vamos dar a palavra para a doutora Tânia, que é quem vai ficar na moderação hoje desse tema bastante relevante para nós. Por favor, doutora Tânia. Bom dia a todos e todas. Agradeço a Marli e ao Ademir pelo convite e aos nossos queridos palestrantes, professora Margarete Dalcomo e professor Fernando Mota. Nós estamos hoje em 4 de setembro de 2020, entrando no 7º mês da pandemia no Brasil, a pandemia de Covid-19, são 180 dias. Né? Ontem já tinham 858 óbitos por dia, na realidade 2 Boeings 747 caindo no Brasil por dia, né? E o 9º mês da pandemia mundial. Né? Já ontem, pela OMS, já se acumulavam 25 milhões de casos, 859 mil óbitos. Então, é uma pandemia muito, muito grave. Infelizmente, nosso país é o segundo mais atingido do mundo em número de casos e número de óbitos também, estando apenas atrás dos Estados Unidos e à frente da Índia e da Rússia, por enquanto. O nosso Centro de Estudos ele vem debatendo diversos aspectos da pandemia, totalizando já 34 vídeos, né? Sendo que o primeiro deles foi justamente com o nosso colega Fernando Mota, que hoje está aqui de novo, quando ele recebeu a delegação do Ministério da Saúde, lá pelo nosso laboratório de vírus respiratórios e sarampo, justamente começando o planejamento antes da pandemia chegar ao Brasil. Ele está lá dentro desse momento, né? Apesar de nós já termos debatido várias questões de várias naturezas aqui, da farmacologia, a imunidade, da genética molecular, a educação, de questões raciais a questões culturais que perpassam a pandemia e essas vivências, nós não tínhamos ainda abordado esse tema da gripe espanhola, né, que é o tema de hoje, né, a pandemia que ocorreu 100 anos atrás. Então, a Marli teve essa excelente iniciativa de agendar o debate sobre a gripe espanhola, trazendo 2 colegas que estão exatamente no fronte do enfrentamento da Covid hoje, desde o início, que são a nossa querida colega Margarete Dalcomo, eu já vou dizer quem é, e o Fernando Mota. Né? Conheço relativamente bem os dois e é possível que os participantes desse Centro de Estudos também já os conheçam, mas é meu papel e é uma honra para mim apresentá-los, né? Então, antes de eu fazer o meu dever de casa e abrir o currículo Lattes dos dois, eu entrei no YouTube e eles viraram quase youtubers, os dois, porque o Fernando já tem mais de 70 vídeos, né? E a Margarete tem mais de 600 vídeos, para vocês terem uma ideia de como eles são requisitados para falar, né? Por que eles são assim? Né? Bom, a Margarete Dalcomo é nossa colega, é médica, pesquisadora, infectologista, pneumologista, ela se graduou em medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, 2 anos antes de mim, só, viu, Margarete? Estamos pertinho. Fez residência médica em pneumologia, especialização em pneumologia sanitária pela Fiocruz em 1981 e doutorado em medicina, sempre pneumologia, pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ela é uma grande epidemiologista clínica, né, e pneumologista clínica, com experiência em instituições públicas e em prática privada. A última vez que eu a vi pessoalmente foi numa sessão de debate do Hospital Samaritano, no início desse ano. E a Margarete possui uma experiência grande em conduzir e participar de protocolos de pesquisa clínica e tratamento de tuberculose e outras micobacterioses, que é a especialidade forte dela, né? Ela foi criadora e coordenadora do ambulatório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Fiocruz, e foi diretora desse centro entre 2009 e 2012, no período que eu era diretora do Instituto Oswaldo Cruz. Nesse momento, a gente perdeu o Hélio Fraga para o vínculo da Escola Nacional de Saúde Pública e não do IOC, mas eu acho que foi o mais adequado, apesar de não ter sido o meu desejo íntimo, né? Eu queria que o centro tivesse mais ligado ao IOC. Bom, Margarete é membro do Comitê Assessor em Tuberculose em instâncias nacionais e internacionais. Ela é investigadora principal do ensaio clínico Simples-TB da Global Alliance for TB Research. E ela tem muitas publicações, artigos, livros, capítulos de livros, orientações de mestrado e doutorado. Ela vai nos falar sobre influenza, doentes, doença e imaginário. Já o Fernando Mota, ele né? Podia ser a próxima geração depois da gente. Ele é bacharel em microbiologia e imunologia pela UFRJ, tem mestrado em ciências e doutorado em ciências, sempre em microbiologia, pela UFRJ também. E é tecnologista pleno da Fiocruz, trabalhando no laboratório de
vírus respiratórios e sarampo, né, em parceria muito grande com a nossa querida Marilda Siqueira, né? Ele trabalha, vem atuando como referiz em periódicos, tem experiência nessa área de microbiologia e ênfase em virologia, e está nesse front também desde o início. Ele vai nos falar sobre repatriando a gripe espanhola, lições para os próximos 100 anos. Eu estou muito ansiosa por esse debate e espero que todos tenham a mesma ansiedade, o mesmo prazer que a gente vai ter de ouvir os dois. Vou passar a primeira palavra para a Margarete e em seguida para o Fernando, e a gente depois abre o debate. E vou controlar o tempo de vocês. Máximo meia hora para cada um falar, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Margarete, a palavra é sua. Obrigada, Tânia. Obrigada, Marli, mais uma vez pelo convite. Fernando, um prazer estar aqui com você. E, enfim, na verdade, esse é um assunto fascinante, né? Eu queria até começar, Tânia, fazendo uma espécie assim de marketing, né? Sei que não é muito... A gente acabou de publicar um livro, né, que é esse aqui, né, chamado O Mundo Pós-Pandemia, no qual eu escrevi um capítulo um pouco sobre a história das pandemias, né? E é preciso entender que a história das pandemias é a história do homem, né? Cada pandemia ou cada epidemia que ocorreu nos 2 últimos milênios fez nascer alguma coisa depois, né? E apenas para dar um exemplo histórico que me parece o mais importante, eu citaria a grande peste do final do século XIV, que deu origem ao Renascimento. Ou seja, isso é tudo para começar trazendo um laivo de esperança de que a Covid-19, apesar de todas as vicissitudes, todos os horrores do mundo que nós temos visto desnudados, como eu tenho dito, de forma obscena, sobretudo no Brasil, possa nos trazer uma esperança de que um novo renascimento possa eventualmente surgir no sentido do entendimento, desde a ecologia, né? Lembrando que as epidemias, essa particularmente que nós estamos vivendo, né? Ela nasce de uma situação de que o homem está tratando muito mal o planeta que vive, né? Então, assim, se nós pensarmos, só para dar um outro exemplo, né, que a Amazônia é o maior celeiro de coronavírus do nosso planeta, é aterrorizador pensar que nós podemos ter uma outra grande epidemia nascendo no Brasil, da maneira como nós temos tratado a nossa Amazônia legal. Então, assim, só para dar esse paralelo, digamos assim, né? E eu começaria dizendo que falar da gripe espanhola, né, ou a influenza pandêmica, né, como ela era chamada, né, por alguns, né, há uma nômina enorme, né, até começando pela própria espanhola, cujo étimo, na verdade, a origem desse termo, na verdade, ele tem um registro histórico, né? Estávamos no nadir da Primeira Guerra Mundial, a Espanha era neutra nesse momento e era o único país que dava notícias, uma vez que todos os governos, de certa maneira, mantiveram as notícias sobre a disseminação epidêmica um pouco sob segredo, né? Como se fosse um segredo de Estado, o que certamente contribuiu para piorar a disseminação da doença. A Espanha era neutra, a Espanha dava notícias o tempo todo, e essa é a razão pela qual ficou esse termo gripe espanhola, embora os historiadores digam, né, o Fernando pode comentar isso, ratificando ou não, mas até onde eu saiba, a origem parece também ter sido na China, né? E há registros contraditórios, porque os soldados, as levas de soldados chineses que vieram para o fronte, não morreram. Então, há uma possibilidade de que já houvesse uma imunidade cruzada dos chineses por força de exposição a outros influenza vírus que eventualmente houvesse na China. Então, tudo isso são conjecturas históricas, mas o fato é que se tratava de uma doença com RT de transmissão também bastante grande. E, na verdade, eu diria que, ao falar da gripe espanhola, eu me sinto um pouco lendo um teleprompter, né, do que seria a Covid-19 cento e poucos anos depois, né? Então, nós estamos falando de uma doença que atingiu só no Brasil, né? Só falando do Brasil, né? Quer dizer, a doença teve 2 ondas, né? Começou em janeiro de 2018, terminou em janeiro, 3 ondas, na verdade, né? Terminou em dezembro de 1919. E uma coisa interessante aqui
e que eu acho que é o registro na nossa história, né? Um pouco dando um veio literário ao que eu estou dizendo, eu acho que quem está interessado em entender e ler melhor as descrições do que aconteceu no Brasil, especialmente na capital do país, que era o Rio de Janeiro, né? Leia O Chão de Ferro, que é o terceiro livro de memórias do grande médico e memorialista Pedro Nava, né? Então, Pedro Nava descreve de maneira muito interessante, no terceiro volume, que é O Chão de Ferro, no seu terceiro capítulo, né? É um capítulo que se chama Rua Major Dávila, que na verdade era seu endereço no Engenho Velho aqui no Rio. Ele dividia seu tempo entre o internato no Colégio Pedro II e a casa da família em Belo Horizonte. Então ele descreve de modo assim parnasiano, eu diria, né, o que era a gripe espanhola, os fatos todos, né, como é que ela se disseminava, né, as folhas e os jornais foram muito lacônicos no início, né, mas ele dava informes, né, então os informes eram, né, é aterradora a velocidade do contágio, a descrição das valas comuns abertas, o contágio e a doença descrita semiologicamente como as formas mais variadas, né? Desde a forma urêmica, síncope, a doença que mata aos poucos ou mata rápido, tudo isso está descrito nas memórias dessa época, e hoje, se vocês forem procurar isso no que existe de registro nas redes e Google, etc., vocês vão encontrar isso de maneira muito mais melhor descrita do que eu aqui estou resumindo, né? O fato é que nós estamos falando de uma pandemia, realmente, que comprometeu 1/4 da população mundial, era uma pandemia pelo vírus H1N1, cuja outra epidemia se deu em 2009, né, como nós sabemos, né, foi muito democrática, exatamente como no início o SARS-CoV-2, né, na epidemia do novo coronavírus, quer dizer, a princípio atingiu pessoas de todas as classes sociais, lembrando que na gripe espanhola nós tivemos um presidente da República que morreu por ela, né, Rodrigues Alves. Na Espanha, o rei Afonso XIII foi comprometido, teve a doença, vários membros da família, né, não havia censura, foi noticiado rapidamente que o rei estava doente, então não houve confusões e nem paradoxos de informações como no Brasil atualmente, de acordo com a autoridade atingida, de modo que eu acho que ler Pedro Nava seguramente vai nos ensinar e vai nos dar, sobretudo, muito prazer de ler. A primeira onda se iniciou em 1918, a segunda onda foi muito mais mortal do que a primeira, matou muito mais gente, né? O contágio era muito fácil, né? Houve, no início da epidemia, é muito curioso, por quem se interessa por esse assunto, né? O assunto das pestes ou das grandes epidemias, né? Tem sempre alguma coisa de mágica, né? Por isso que eu falei no imaginário, né? Quer dizer, há o que eu chamaria de coincidências telúricas, né? Nós podemos chamar assim, né? O que os clássicos chamam de constitutio, que é um pouco a gênese dessas moléstias, e, sobretudo, fatores associados, quer à passagem de cometas, como foi na antiguidade, né? Se nós formos ler as primeiras pestes, né? Primeira peste do século V, né? De 2.500 anos atrás, e várias outras, podem fazer relações com alguma distribuição de planetas ou de constelações, enfim, havia sempre alguma coisa que o imaginário humano pudesse atribuir e tal. E na gripe espanhola, de certa maneira, como já havia algum conhecimento maior, isso teve um impacto, eu diria, menor no sentido da condução da doença, né? Então, assim, como é que fiz algumas anotações aqui que eu acho que são importantes, quer dizer, o assunto frequentava, né, eu volto a Pedro Nava, né, porque me encanta muito a descrição dele, né, Pedro Nava foi um grande médico e um grande memorialista, né, e eu diria, os memorialistas, eles são um misto de escritor, de historiadores e de ficcionistas, né, eles unem, né, o que o próprio Nava chama da secura do deserto das verdades, né, e a possibilidade de interpretar a realidade, né, que faz com que o imaginário atribua a determinadas epidemias alguns fatores que nada tem de científico, né? Nava descreve a doença ainda como a moléstia reinante da época, né?
e a gripe espanhola. Os jornais em sua casa eram lidos em voz alta. E quando vocês forem ler esse capítulo do Nava, No Chão de Ferro, né, vocês vão ver que eles liam e ele descreve, numa noite estávamos todos lendo os jornais em voz alta na casa de Ernesto, que era o tio em casa de quem ele vivia, né? E a verdade é que, assim, né, o Brasil teve uma participação importante com uma junta e um grupo de médicos que foi ajudar na Europa na Primeira Guerra Mundial, né? E o navio que levou era o navio La Plata, e a peste já lavrava, a epidemia já lavrava em toda a Europa nesse momento, quando o La Plata partiu do Brasil, levando médicos chefiados pelo doutor Nabuco de Gouveia, que era o chefe da missão médica brasileira, né? Em 15 de agosto, o La Plata parte e para a missão médica para e aporta em Serra Leoa. E foi ali, naquele momento, naquela costa africana, que provavelmente as infecções se disseminaram, né? O mar, portanto, é descrito, né, em 9 de setembro daquele mesmo ano, o mar acolhia os primeiros corpos, né, do navio, e em setembro o navio Demerara, né, que foi quem trouxe a epidemia para o Brasil, sobretudo para o Rio de Janeiro, aporta no Rio de Janeiro com centenas de pessoas contaminadas, né? Em 22 de setembro desse mesmo ano, portanto, ainda estávamos no final, digamos assim, da primeira onda no mundo, quando ela chega ao Brasil, Nabuco de Gouveia, que era o chefe da missão médica, oficializa a notícia de que no Rio de Janeiro a doença já se disseminava rapidamente. Em 30 de setembro, essas datas são importantes, porque são personagens muito importantes, sobretudo para nós que trabalhamos na Fundação Oswaldo Cruz, e que nos orgulha muito que essas pessoas tenham tido um papel tão importante, né? Carlos Seidel, que era do serviço, cria o serviço domiciliar de atendimento, faz o alerta aos portos todos, e mais navios vão chegando ao porto do Rio de Janeiro com muitos infectados. Carlos Seidel dá ordens de fechar todas as casas de show, né? Os derbys, o Jockey Club passam a operar com um período, quer dizer, o Brasil toma consciência, o povo toma finalmente consciência e o pânico se instala. E é nesse momento em que começam, né, a uma recomendação, e que depois Carlos Chagas vai assumir, eu já vou comentar, há uma recomendação que as famílias ponham os seus mortos, os seus corpos na porta de casa, né? E é impressionante porque se nós formos fazer uma comparação com a Covid-19, né, nós vamos nos lembrar das cenas terríveis que foram mostradas pelas televisões e por todo mundo, que ocorreram no Equador, né, com a nova epidemia do coronavírus, em que os corpos também eram colocados na porta de casa para serem recolhidos. Fatos semelhantes ocorreram em países desenvolvidos, como a Itália, onde pessoas idosas morreram em suas casas e levavam 48 horas para os corpos serem retirados pela saúde pública. Então, assim, eu estou sempre fazendo essa comparação, porque parece, né, que nós estamos continuando a viver esse teleprompter, digamos assim, né, 100 e poucos anos depois de alguma coisa que ocorreu, e que, na verdade, nós podemos voltar alguns séculos atrás, falando da grande peste negra do século XIV, em que, digamos assim, usando essa metáfora, né, as casas eram fechadas com aquela cruz cruzada, assim, aquela cruz às vezes amarela, e aquelas pessoas, aqueles médicos vestidos com aquelas túnicas, aquelas máscaras do nariz comprido, que todos nós sabemos, para proteger. Eram os EPIs da época, né? Então, isso não foi mais usado na gripe espanhola, mas já havia uma consciência do contágio grande, né? E certamente a doença tinha um RT acima de 1, né? Uma taxa de transmissibilidade também não tão grande quanto o SARS-CoV-2, mas certamente importante. E o que ocorreu, né? O que ocorreu foi que Carlos Chagas, depois Carlos Seidel foi, digamos, demitido da sua função, né, por incompatibilidades políticas da época, e Carlos Chagas assume o comando dessa situação, e Carlos Chagas toma medidas sanitárias absolutamente pertinentes. Abre leitos hospitalares, né, oferece suplementação alimentar, distribuição de cestas, cria postos de atendimento em 27 locais diferentes da cidade
Universidade do Rio de Janeiro, envolve a Academia Nacional de Medicina, vários acadêmicos na ocasião se manifestaram e descreve, sobretudo, as questões clínicas, né? Divide a doença em 2 tipos de manifestação, a doença grave e a doença leve. Então, assim, febre alta, calafrios, astenia era uma doença moderada, a pessoa podia ficar em casa e outras pessoas iam para esses locais, esses postos de atendimento, ou eram internadas e com os quadros mais graves descritos como broncopneumonia, forma meningítica, forma diarreica, colérica e forma fulminante, né? As Santas Casas de Misericórdia assumem já naquele momento que também já se fazia o que hoje nós chamamos, né, e que na Covid-19 nós também vimos ocorrer em diversas ocasiões, a chamada escolha de Sofia, né? Os leitos eram ocupados pelos pacientes mais graves, então já naquele momento, né, de certa maneira é descrito que as pessoas mais jovens eventualmente eram deixadas e as pessoas mais velhas, talvez uma escolha de Sofia um pouco digamos, diferentes, mas o fato é que já havia uma determinação de quem era o paciente que era acolhido mais rápido ou tratado, né? E havia já, naquele momento, um relato que é muito interessante do que era chamado literariamente da tisana letal, né? Tisana letal ou chá de meia-noite era aquele medicamento, né, que era dado ao paciente como um sedativo final para amainar, digamos assim, o sofrimento final desse paciente, dar o que nós chamaríamos hoje uma morte digna, né? E é muito interessante a descrição, né, dos coveiros, não tinha mais coveiro, né? Teve gente, tem sempre alguém que se aproveita, né? E novamente nós fazemos a comparação com o que ocorre hoje, né? Houve gente que enriqueceu, houve gente que começou a criar caixões e tirava as tábuas corridas dos assoalhos das casas para fabricar caixões e ganhou muito dinheiro com isso, né? Ora, nós podemos imaginar e fazer digamos assim, um paralelo com o que aconteceu hoje com essa abertura absolutamente desnecessária e caótica dos hospitais de campanha, que na verdade favoreceram comportamentos absolutamente inaceitáveis, como nós sabemos que houve. Mas o fato é que a descrição de que não havia mais coveiros e que havia uma coleta, os corpos eram empilhados, ora em caixões, ora enrolados em alguns lençóis, alguns tecidos, eram colocados nas carroças e as carroças de dia distribuíam e levavam os corpos para os cemitérios do Caju e à noite levavam para o cemitério São João Batista, que já operavam no Rio de Janeiro, né? Então, e em termos de tratamento, é outra coisa muito interessante quando nós vamos ler sobre a gripe espanhola, né? Isso ocorreu em várias partes do mundo, né? Então, o que se recomendava, né? Se recomendava codeína, se recomendava benzoato de sódio, se recomendava, inclusive, tomar vinho, né? Um copo de vinho, vários médicos, inclusive, recomendavam, e o quinino, né? Então, o quinino apareceu nessa ocasião, que, na verdade, é digamos assim, um precursor da hidroxicloroquina, né? Hoje tão propalada e tão desmoralizada, já não tendo ação contra esse quadro, né? Então, enfim, voltando ainda, né, as questões históricas que eu queria dizer. Enfim, uma outra coisa que eu anotei como muito importante para nós discutirmos é a questão da origem, né? Eu falei disso rapidamente no início, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, né, os primeiros chamavam, né, da gripe espanhola, pelas razões que eu comentei, e há uma discussão enorme, né? Eu fui levantar isso, se já estava determinado, sobre a origem, talvez Fernando possa falar por isso, né? Então, há várias hipóteses colocadas sobre a origem, né? Houve momentos e há fotos muito importantes, né, de que a doença eventualmente poderia ter surgido nos Estados Unidos, porque no estado do Kansas, no condado de Haskell, houve uma desgraça, né? Morreu muita gente e chegou-se a atribuir que lá seria o ponto de origem, né? Há inclusive alguns estudos publicados, inclusive recentes, sobre isso, né? Então, há um estudo agora, recente, de 2018, que revisou
utilizou lâminas de tecido daquela época guardados e relatórios médicos que foram liderados e que encontrou evidências contrárias à hipótese de que a doença tenha se originado nos Estados Unidos. Então, as análises filogenéticas mostraram que não tinha origem ali do vírus H1N1. Então, e provavelmente prevalece como tendo sido uma origem chinesa, né? E por que a China, né? Porque a China foi uma das poucas regiões do mundo que foi pouco afetada pela pandemia da gripe espanhola em 18, quando ela eclodiu de maneira dramática em todo o mundo ocidental, né? Pode ter ocorrido uma gripe relativamente leve no início de 18, né? Ainda que isso tenha sido contestado pelos governantes na época, que eram chamados os senhores da guerra, né? Aliás, descrevo isso nesse capítulo que eu escrevi nesse livro, né? Vários estudos documentaram que houve poucas mortes na China em comparação com outras regiões, sobretudo do mundo ocidental. A estação da gripe leve tinha passado na China, as taxas eram muito baixas de mortalidade e se atribui que a população chinesa já tivesse uma imunidade adquirida do vírus da gripe. No entanto, estudos mais recentes, de 2006, sugeriram que tais resultados poderiam ser atribuídos, inclusive, ao uso da medicina chinesa, que nós nem sequer sabemos do que se trata, né, que poderia ter desempenhado um papel importante. Mas o fato é que tudo indica que o vírus realmente tenha se originado da China, né? Um estudo, como eu disse, de 1918, mostrou encontrou evidências de que essa hipótese da doença ter sido disseminada por trabalhadores chineses que tinham adquirido uma certa imunidade cruzada. Essas pessoas entravam na Europa por diversas rotas e que resultaram nessa propagação, digamos assim, detectável, né? Quando uma pessoa, quer dizer, a propagação, né, era uma propagação por aerossol, como só em ser as viroses respiratórias, né? Aliás, foi uma coisa que eu me manifestei em diversos momentos, né? Desde que foi dito que o SARS-CoV-2 era um vírus com RT de transmissão acima de 3, né? Como nós sabemos no início, e que ela só se propagaria por gotículas, né? Desde o início, nós nos manifestamos, nós que conhecemos viroses respiratórias, não era possível dizer que não havia transmissão por aerossol, né? Uma forma viral, né, se uma pessoa espirra, nós sabemos que são eliminados 200 milhões de frações virais aproximadamente, como aquilo não ia permanecer contaminante e infectante e dizer que era apenas através de superfícies ou de fâneros ou de objetos que se transmitia, né? E depois ficou provado que o SARS-CoV-2 se transmite também pela forma de aerossol, né? Mas na gripe espanhola, né, também ficou claro, né, os locais próximos e as mudanças maciças de tropas ocorridas durante a Primeira Guerra Mundial aceleraram muito a pandemia nos países europeus e provavelmente aumentaram a transmissão e aumentaram as mutações virais. O vírus da influenza, ele tem uma capacidade mutante muito superior aos coronavírus, sobretudo ao SARS-CoV-2, cujas mutações ocorridas até o momento, até onde nós sabemos, não conferiram nenhum aumento de virulência, né? Então, a hipótese que se faz naquela ocasião, né, especula-se que a guerra pode ter aumentado a letalidade do vírus por conta desses movimentos de tropas ocorridos nos países europeus. Especula-se que o sistema imunológico desses soldados tenha sido enfraquecido pela desnutrição, né? As condições eram muito precárias realmente no fronte, bem como pelo estresse, combates e ataques químicos que aumentou a suscetibilidade das pessoas, né? Um grande fator foi interessante, que foram as viagens, né? E aqui, de novo, né, nós temos que compreender, né, as epidemias se transmitiam a cavalo, se transmitiam a pé, depois passaram, como na gripe espanhola, a se transmitir por movimento de tropas e chegando de navio, até as epidemias do último século que chegam e se espalham pelo mundo por avião.
Então, hoje nós podemos dizer, né, eu me lembro quando eu participei do grupo do Ministério da Saúde na epidemia da SARS, há 17 anos atrás, e naquela ocasião nós entendemos como é que uma epidemia nascida na China pode chegar ao Brasil, que é um país com uma imensa malha aérea, em menos de uma semana, né? Quer dizer, transportada de avião, e entendemos, eu me lembro que, curiosamente, né, nós tivemos aulas com os engenheiros da Infraero que nos ensinavam como era a ventilação nos aviões e por que um caso detectado tinha que bloquear e quarentenar as pessoas que estavam sentadas à frente e atrás, porque o tipo de ventilação, então tudo isso nós aprendemos naquele momento e é interessante também, né? Então, os modernos... Margarete, você conclui... Perdão? Conclui em 2 minutos para a gente? Concluo. Obrigada, querida. Então, eu acho que é interessante, Tânia, sempre que nós falamos sobre a gripe espanhola, nós irmos ao passado, sem dúvida nenhuma, entender que a história das epidemias acompanha o homem e que a epidemia da Covid-19 ratifica isso, né? Quer dizer, o que nós esperamos, né, eu concluo como comecei, é que isso possa resultar não apenas no enorme conhecimento científico gerado, né? Nós nunca aprendemos e estudamos tanto em tão pouco tempo, né, com mais de 40 papers publicados nesses 8 meses, e nós esperamos, né, eu sou uma otimista teimosa, de que isso possa, apesar de todas as vicissitudes e iniquidades reveladas pela presente epidemia, da mesma maneira como outras, gerar algum renascimento e alguma coisa boa para a ciência e para a humanidade de modo geral. Esses eram meus comentários iniciais. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Margarete. Já tem uma série de perguntas aqui. Eu vou guardar as perguntas mais para o final e vou dar a palavra rápida para o Fernando Mota, justamente porque a gente começou atrasado e eu não quero perder essa grande audiência que está presente aqui no nosso centro de estudos. Fernando, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, doutora Margarete. Fantástica a memória, né, que a gente consegue recuperar e é muito, muito interessante verificar como que as coisas vão e voltam, né? É de fato um pouco até assustador, assim. Eu vou... Deixa eu pegar aqui, então, a minha apresentação, que eu estou usando o computador da minha esposa. Só um minutinho. Hoje eu estou, de fato, tomando uma coça aqui do Zoom. Você vai falando, Fernando, e depois você entra... Sim. Não, acho que agora eu consegui aqui. Porque como eu não estou usando o meu computador, aí fica um pouco mais complicado. Mas, basicamente, o que eu vou começar a falar para vocês, então, aproveitando o que a doutora Margarete falou. Gente, desculpa, eu estou um pouco baratinado, porque, de fato, a minha tela não está compartilhando. Vocês não estão conseguindo ver a minha tela, não, né? A tela da apresentação, não, né? Não, mas estamos te ouvindo. Então você... a gente está te ouvindo bem. Você Digitamos em tudo que você falar, Fernando. Pode falar. Pois é. Ok, então, gente, mil perdões. Eu montei uma apresentação que eu imaginava que pudesse ajudar bastante aqui a gente. Ela está aqui na minha frente e eu não estou conseguindo, de fato, colocar ela na apresentação aqui. Vai falando, manda para a gente tenta projetar daqui de outro computador. Essa um dos desafios que acontecem nessas transmissões remotas. De fato, tá. Enfim, basicamente o que eu gostaria de falar para vocês com as imagens que
O influenza, ele foi descrito, na verdade, em 1933, né? Como como um vírus, de fato, ele aparece só em 1933. Então, toda essa história que a doutora Margarete contou dos vírus, desculpa, toda essa história da pandemia e tudo mais que aconteceu em 1919 e 18 durante as diferentes ondas da pandemia, todo esse processo ele aconteceu de uma maneira muito interessante porque virologia e bruxaria naquele momento era mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre gosto de pensar dessa maneira. Não fazia nenhum sentido. Vírus, né? Naquele momento era o auge da bacteriologia, então a gente tinha recentemente a descrição de um bacilo pelo microbiologista Pfeiffer, que depois foi chamado Haemophilus influenza, né? Um bacilo gram-positivo, que ficou sendo o responsável durante muito tempo como o agente etiológico da gripe, né? Então, foi bem interessante imaginar que durante muito tempo mesmo da história, décadas, apenas 2 décadas depois, que de fato aparece o vírus influenza e a virologia então começa a se apropriar do que a ela pertencia. Então, as diferentes doenças, né, como febre amarela, inicialmente os vírus vegetais, né, a palavra vírus ela redunda na verdade, de alguma coisa que pode de um agente filtrável, na verdade ela redunda do veneno, né, do latim. Então, era mais ou menos essa ideia. Aqueles agentes que podem ser filtrados, né, e que, apesar de serem filtrados, não são bloqueados e você não esteriliza uma solução, como se faz, por exemplo, com uma suspensão de bactérias, no caso dos vírus. Então, é muito interessante observar que nesse momento então da história tudo foi feito sem o conhecimento, né? Sem o conhecimento do que de fato estava sendo com o que se estava se lidando naquele momento. Então era um trabalho, né? Um trabalho que tem como título Um vírus obtido de pacientes com influenza, publicado no Lancet em 1933, que começa então de verdade a história dos vírus influenza, né? Então, a gente, com essa possibilidade, então, eu estou falando com vocês e estou tentando aqui, mas eu vou desistir. Eu vou gastar meu tempo mais tentando montar aqui a coisa, não. Então, basicamente, o que nós temos é que começa então a história de influenza em 1933. Então a gente tem a influenza A, posteriormente nós vamos ter o influenza B, e o influenza C em 1933, o influenza A, o influenza B aparece em 1940, posteriormente o influenza C em 51, e eles têm uma diferença com relação à importância em saúde pública. O influenza A apresentando a maior importância por ser aquele responsável pelos eventos pandêmicos, de fato, né? Então é interessante porque os diferentes vírus, influenza, apesar de ser uma gama muito importante de vírus, somente o influenza A vai ser capaz de provocar as pandemias como nós as conhecemos. O influenza B, ele provoca doença grave muitas vezes, mas não necessariamente como o influenza A. Isso redunda de um fato muito interessante, porque a influenza A é uma doença que ela é identificada em aves. Aves migratórias, aves marinhas migratórias, todos os gêneros de aves marinhas migratórias têm pelo menos uma espécie na qual já foi detectada vírus influenza. Então, existe um grande repositório no ambiente, um grande repositório de variabilidade genética no ambiente, que facilita, então, essa dispersão de diferentes espécies, né? E o interessante é que essa possibilidade, então,
de você ter uma dispersão em várias espécies e a grande variabilidade dos vírus em diferentes subtipos, como eles são apresentados, gera especulações, inclusive, bem exóticas com relação ao surgimento desses vírus. Tem um trabalho de 1989 que se chama Os Vírus Influenza, os Cometas e a Ciência atrás das Árvores Evolutivas, né? Esse trabalho ele joga com a ideia da panspermia, onde você tem, então, que cometas já haviam trazido influenza de fora da Terra. É muito interessante esse trabalho, para quem tem curiosidade de ler. Journal of Theory Biology, foi publicado em 1989, mostrando por que a teoria da panspermia, com a semeadura de micro-organismos provenientes, por exemplo, do espaço, não se aplicaria muito bem à influenza, onde se faz uma confrontação com a evolução baseada na variabilidade do vírus por causa das falhas da replicação viral, em comparação com esse processo de panspermia. É muito interessante esse trabalho. E o vírus ele varia por causa de dois mecanismos, basicamente, o chamado de drift antigênico, que são alterações pontuais e cumulativas por causa do erro da polimerase viral. E esse erro da polimerase ele gera mutações pontuais ao longo do vírus, ao longo do genoma viral, dos segmentos do genoma viral, que provocam ou não alteração nas proteínas, que podem provocar ou não uma variação fenotípica no vírus. E isso pode provocar, então, alterações na doença que o vírus vai provocar. O drift antigênico ele é o evento que está diretamente associado à variabilidade dos vírus influenza ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. Então, a variabilidade do vírus que ocorre por causa desse erro da polimerase, que por causa da seleção natural vai ser incorporada nas novas progenes virais, está justamente associado a esse erro de polimerase, está diretamente associado a necessidade da constante atualização dos vírus. E se nós olharmos as árvores filogenéticas, né, que podem demonstrar essa variabilidade, nós podemos identificar clusters ao longo do tempo, árvores estruturadas no tempo. Nós observamos clusters, e esses clusters eles têm variabilidades internas, e de repente acontece um salto para uma outra variante, a partir dali um outro cluster começa a crescer, e dali um outro salto acontece, e esses saltos anuais ou bianuais que vão acontecendo, eles vão produzindo a variabilidade dos vírus influenza, provocando um crescimento filogenético, que é uma árvore que cresce num único sentido, que vai sempre evoluindo, distanciando-se da origem inicial. E o outro evento, que é o que a gente mais trata aqui, que é o que está diretamente associado à pandemia, o que nós chamamos de shift antigênico, que é uma variação não pontual provocada por um erro de polimerase, da atividade da polimerase do vírus, que não tem proofread, não tem essa releitura do que ela polimerizou, mas basicamente por causa de alterações provocadas pela troca de um segmento inteiro do material genético do vírus. Uma característica muito importante da família Otomyxoviridae, por conseguinte dos influenza, é que esses vírus eles têm um genoma segmentado. E esses genomas, além de serem segmentados, eles têm toda a estrutura de proteção, esse genoma tem toda a estrutura, esses segmentos do genoma têm a estrutura de proteção e a estrutura de replicação associadas a cada um desses segmentos, fazendo com que cada um dos 8 segmentos, no caso do influenza A e do influenza B, por exemplo, desses 8 segmentos que codificam para diversas proteínas que compõem o virion, esses segmentos eles têm vida própria, eles são entidades que podem caminhar separadamente, possibilitando, então, uma chance de, numa situação onde uma mesma célula sofrendo infecção por 2 diferentes vírus, no momento da montagem desse vírus, gerar um vírus que não é igual nem o vírus A nem o vírus B que entrou na célula, mas seria um terceiro vírus decorrente da mistura entre o material genético combinado dos 2 vírus que gerariam esse vírus que sucede.
Esses dois mecanismos, eles corroboram para a grande variabilidade dos vírus influenza na natureza e também para a variabilidade dos vírus influenza na população humana. E nós temos, então, que o influenza na natureza ele está associado, ele é uma doença que tem como principal hospedeiro, como eu falei, as aves migratórias, as aves aquáticas migratórias. Mas ele é um vírus que ele está totalmente disseminado, infectando vários mamíferos, várias espécies de mamíferos, desde grandes mamíferos marinhos, como baleias, por exemplo, passando por mamíferos de menor porte, como focas e leões marinhos. Recentemente, lá no nosso laboratório, nós fizemos, não no nosso laboratório, no MB3, logicamente, no laboratório de segurança, nós testamos alguns animais que estavam em retorno para o sul da América do Sul, para retornar para a Antártica, né? Animais que chegam aqui na nossa costa, como leões marinhos, pinguins e focas, né? Para fazer identificação de possível influenza nesses animais, mas também equinos, aves de criação para proteína, né, para consumo humano, gatos, grandes felinos como tigres, enfim, suínos, uma grande variabilidade de animais é capaz de replicar e apresentar a doença clínica pelo vírus influenza. Mas falando de bicho-gente, né, os seres humanos, então, nós vemos sendo assolados historicamente pelas pandemias desde tempos imemoriais. A doutora Margarete comentou aqui a respeito das pragas e pragas de tempos remotos, desde a história antiga, e muitas delas associadas justamente muito provavelmente associadas pela clínica descrita pelos médicos naquele momento, ao influenza. Então, em 1918 surge a gripe espanhola, e o tema que eu coloquei de repatriando a gripe espanhola é justamente para fazer um pouco esse raciocínio, né, que a doutora Dalcombo já começou a fazer conosco, de verdade, de onde seria de fato o ponto focal de surgimento do vírus provocador. Então a gente tem várias possibilidades, nenhuma delas a nenhuma delas pode se fechar a questão, mas se sabe das evidências em que havia circulação de influenza na China naquele momento, como foi falado. Sabe-se das evidências de uma grande epidemia no Kansas e uma grande epidemia no Camp Funston, que era, na verdade, um campo de treinamento de soldados americanos que estavam sendo enviados para o fronte de batalha na Inglaterra. Posteriormente, eu identifiquei na verdade, num grande livro de história, no 15º volume de um livro de história sobre a Primeira Guerra, publicado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, na página 379, ele fala que a principal causa da grande mortalidade das forças expedicionárias nos Estados Unidos naquele momento era a influenza, e que em setembro de 1918 a doença reaparece numa segunda onda a partir das tropas que chegam dos Estados Unidos, e muitas delas justamente vindos daquele campo de treinamento lá no Kansas. E que 2% de toda a força de combate de Brent, que era o porto de chegada ali das Forças Armadas dos Estados Unidos, ali na França, né, para o teatro de guerra naquele momento, 2% estavam fora de combate porque estavam de fato com gripe, né? E aí eu peguei algumas fotos que são bem interessantes, é uma pena que eu não tive a capacidade técnica de estar mostrando para vocês, mas também nos Estados Unidos, naquele período entre junho e agosto, principalmente de 1918, na primeira onda de gripe, as pessoas vestindo máscara, usando máscaras o tempo todo, e diferentes mensagens, a gente já tinha assistido máscara nos jogos de beisebol. Tem uma foto aqui bem interessante que eu queria estar mostrando para vocês, por exemplo, que os julgamentos, né, as sessões de corte
com presença de testemunhas e o réu, e, enfim, tudo aquilo que a gente vê dentro dos fóruns acontecendo em praças públicas. E é muito interessante você ver na praça, então, a cadeira do juiz, a cadeira onde está sentado o réu, as pessoas em volta, os policiais e todo aquele aparato judicial acontecendo no meio de uma praça pública, as pessoas passando de volta e vendo quem é que estava sendo julgado naquele momento, justamente para seguir uma das recomendações, que era não estar dentro de ambientes fechados, né? Naquele momento também, as pessoas que quisessem oferir recursos extras, por exemplo, poderiam conseguir até $25 por semana trabalhando como enfermeiras ou enfermeiros práticos. E eles aprenderiam isso em 32 lições por correspondência. Muito interessante os cursos de EAD que foram surgindo naquele momento durante a gripe de 1918, e principalmente aqui lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem fotos de todas as regiões, a gente tem a Gazeta de Notícias noticiando na terça-feira, no 15 de outubro, que outubro foi o pior mês aqui no Brasil, 1918, né, que o Rio seria um vasto hospital, apesar do Carlos Siedel, no primeiro momento, dizer que, na verdade, aquela gripe era uma gripe normal, não era aquela gripe espanhola que estava acontecendo no teatro de guerra, mas, na verdade, houve uma negação naquele primeiro momento, tanto dos casos que apareceram lá em Dakar, no Senegal, e no Senegal, que na verdade poderia ser dengue, na verdade aquilo não seria gripe, mas na verdade, logicamente, aquilo era de fato a gripe espanhola que já havia chegado com o navio Demerara, como já foi citado aqui, né? E o título do jornal é O Rio, um vasto hospital, a invasão da influenza espanhola e a desídia criminosa do governo precisa ser reparada. Esse seria era um título do jornal de 15 de outubro de 1918. E é interessante porque tem uma notícia de jornal que fala a respeito de caça ao coveiro, porque todos os prisioneiros, todas as pessoas que estavam presas no Rio de Janeiro foram recrutadas para trabalhar como coveiro, porque, por exemplo, no cemitério do Caju, houve um aumento durante o mês de outubro, que foi o principal mês, de 16 vezes na quantidade de sepultamentos. Então, durante o período do mês de outubro, 28 dias do mês de outubro, houve uma média de aumento diário de sepultamentos de 16 vezes do que era normal antes da pandemia se instalar aqui no país, né? Então é interessante que no jornal há uma notícia falando de caça ao coveiro está provocando recaídas a enfermos, que as pessoas que estavam em casa justamente porque estavam se recuperando da gripe, por isso não estavam indo para o trabalho, porque também muitos dos trabalhos estavam fechados, né, numa situação muito parecida com o que a gente tem hoje, mas as pessoas que estavam em casa, então a notícia fala de um senhor Alberto Mendes dos Santos, empregados da empresa Red Star, que era uma empresa que fazia transporte fluvial, né? Não fluvial, desculpa, transporte marítimo no Rio de Janeiro. Ele estava sentado na porta de casa porque ele tinha tido a gripe, ele estava convalescente e ele foi pego pelas forças do governo naquele momento, porque como ele não estava trabalhando, ele tinha que ajudar no esforço e ele trabalhou durante o dia inteiro até a madrugada do dia seguinte, trabalhando no Caju, enterrando enfim, as pessoas que estavam sendo deixadas nas portas de casa, e ele fala que se obrigou a voltar para casa em recaída no final da noite. Então são notícias muito, muito interessantes que se observa daquele momento durante a pandemia. E uma outra notícia que eu separei aqui, de 25 de janeiro, nos Estados Unidos, que saiu no jornal de San Francisco Chronicle, 25 de janeiro, que foi a respeito de um encontro anti-máscara essa noite. Foi num sábado de 25 de janeiro de 1919, né? Que, na verdade, as pessoas que não queriam usar máscaras foram conclamadas a estar lá, que iam haver vários protestos e falas, enfim. E tem uma outra notícia que eu acabei me separando, mas que isso terminou até em confusão, teve até briga. E a doutora Dalcomo também já falou aqui, mas
como foi muitas coisas que redundam e causa até assim, um certo espanto na gente, dá até um pouco de temor do que a gente espera para o futuro, né? Uma das recomendações da Diretoria de Serviço Sanitário aqui do Rio de Janeiro, também em 1918, entre outubro e novembro, tinha não fazer visitas, tomar cuidados de higiene, né, fazer inalações com vaselina mentolada, coisas desse tipo. Algumas, logicamente, interessantes, como evitar fazer visitas, né, e permanecer em casa se você tiver com sintomas de gripe, né, não ir trabalhar ou não encontrar com ninguém. E tinha aqui uma famosa, tomar como preventivo, uma das famosas conselhos, né, ao povo pela Diretoria de Serviço Sanitário, tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinina em doses de 25 a 50 centigramas por dia. Enfim, né? Basicamente a gripe espanhola afetou 50% da população mundial, com 25% da população mundial reportada com sintomas, né, de gripe. E alguma coisa entre 25 e 50 milhões de mortos. O nosso laboratório, o Laboratório de Vírus Respiratórios, trabalha desde desde a década de 1990, diretamente com, até antes disso, logicamente, com a detecção de vírus respiratórios, mas dentro da rede de vigilância e influenza do Ministério da Saúde, com mais força a partir de 1999, quando começam as campanhas de vacinação aqui no Brasil. Mas a indicação dele como um Centro Nacional de Influenza acontece em fevereiro de 1951, pela OMS, tem uma carta até muito bonita, endereçada ao Instituto. E desde então, daquele momento, o Instituto, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Oswaldo Cruz, o Laboratório de Vírus Respiratório, vem trabalhando nas diferentes epidemias e pandemias provocadas por doenças de transmissão respiratória. No caso da gripe, durante a pandemia de 1918, como eu já havia falado, virologia era uma ciência que ainda não existia, estava em formação. As primeiras descrições de vírus provocando doenças em vegetais aparecem em 1914, 1915. Então, tudo é muito novo e não se conhecia nada. Hoje, a gente tem um conhecimento que foi acontecendo e foi sendo construído ao longo das epidemias anuais de gripe e das pandemias de 1918, de 1957, de 1968 e mais recentemente de 2009. E que demonstrou que das principais armas, né, durante uma pandemia, as principais armas são as medidas não farmacológicas, porque num primeiro momento você de fato não tem como prever quem vai estar envolvido, no caso dos vírus influenza, quem seria o vírus envolvido numa possível pandemia. Então, as medidas não farmacológicas de cara são aquelas que são as mais necessárias, que são exatamente essas medidas que temos tomado agora com um vírus também desconhecido. O isolamento social, as medidas de higiene e de controle de contato, né, de população e de isolamento das pessoas apresentando sintomas, né? Mas nós temos também a vacinação, que é a vacina contra a influenza, apesar de ter uma eficiência que varia ao longo dos anos, porque o vírus varia ao longo dos anos, e cada vez que se produz uma nova vacina, é de fato uma nova vacina. Apesar do agente ser conhecido, aquele agente ele tem características peculiares e próprias que os distinguem do anterior, do que foi usado na vacina anterior, né? E até por causa disso a gente trabalha com vacinas que necessariamente precisam ser revalidadas anualmente. Se não alteradas, se não se faz um upgrade anual nessas vacinas, pelo menos elas precisam ser reconduzidas através de uma avaliação do que está circulando na comunidade. Mas, de fato, são as grandes medidas de saúde pública, as medidas de controle e da infecção e transmissão do vírus através da vacinação. E a vacina de vírus influenza... Mais 2 minutos, você conclui? Concluo, sim. E, por fim, essas vacinas, no entanto, elas dificilmente ficariam disponíveis numa situação de pandemia. A gente pode ver que em 2009 todo mundo que trabalha com influenza apostava numa pandemia por H5N1. O que não aconteceu foi acontecer uma pandemia por H1N1, um subtipo que já circulava na população humana, mas esse é um subtipo diferente, com inclusive linhas que o associam
aos vírus que circularam em 1918, que ressurge em 1977, e que permanecem em populações do rebanho suíno e em aves desde aquele momento, numa espécie de êxtase, funcionando, como eu falei, que funcionam como repositório de material genético para as populações humanas, né? Esses eventos acontecem a todo tempo. Em 2015, por exemplo, a gente teve o surgimento de um rearranjo no Paraná de um H1N2, descrito pelo nosso laboratório, num evento parecido com esses que causam eventos pandêmicos, envolvendo vírus que estavam circulando em suínos. E esse ano, um outro evento como esse também foi reportado com doença humana no sul do Brasil, o que demonstra a grande necessidade da manutenção da vigilância desses vírus, né? Então, basicamente, as necessidades que a gente tem que tratar, pensando nesse momento, é que a melhora na efetividade das vacinas de influenza sazonal, e principalmente um campo que já vem estudado na última década com bastante força, a criação de uma vacina universal para a influenza, poderia facilitar muito o combate a esses subtipos que surgem de tempos em tempos e que, vez por outra, podem apresentar a capacidade de gerar pandemias, como foi a grande tragédia de 1918, onde metade da população mundial foi acometida. E num trabalho muito bonito, esse seria o meu último slide, um trabalho de Edward Kilbourne, de 1980, ele faz uma citação de Churchill, porque durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill, quando foi perguntado qual seria a posição da Rússia com relação ao teatro de guerra, naquele momento, a participação dela durante a guerra, ele fala uma frase que fica célebre, que a participação da Rússia seria uma charada embrulhada num mistério dentro de um grande enigma, ou seja, uma coisa que não dá para saber. E o Edward Kilbourne, ele fala que se o vírus influenza é um grande mistério, o vírus ele seria essa charada envolvida dentro de um enigma. Se ele é uma charada envolvida nesse enigma, então os genes virais são esse enigma, né? Os genes do vírus que são fragmentados e podem seguir caminhos diferentes seriam essa grande charada, que estariam envolvidas dentro desses antígenos de superfície que são alterados ou não por causa da variação que acontece anualmente ou por causa desse material genético que vem de fora, seria um grande mistério, e que a forma como as epidemias e as pandemias acontecem ao longo do tempo por causa dessa dinâmica dos movimentos de populações e chegadas e as guerras e movimentos da economia e da política que fazem com que os vírus se despertem, seria o último enigma dentro dessa grande caixa de Pandora que são os vírus influenza. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Peço desculpa 2 vezes. Primeiro, porque eu me atrasei, que tive que trocar de computador, e segundo, porque eu não consegui fazer a projeção dos slides. Mas, enfim, espero que a gente possa solucionar isso agora durante a nossa conversa. Muito obrigado. Fernando, muito obrigada. Margarete, muito obrigada.